Bem-vindo, meus queridos alunos. E aí, como vocês estão? Espero que vocês tenham conseguido aí já realizar o primeiro TD da semana, né? Que é o nosso TD de português. A gente já teve a nossa primeira aula e hoje, terça-feira, nós vamos aqui para mais um TD, né? Nós tivemos aí matemática também. Vamos para a nossa revisão de história, né, pessoal? As nossas disciplinas que atendem aos TDs, né? Todas elas a gente faz a revisão para que vocês possam aí ter mais uma ajudinha no momento em que vocês vão realizar essas atividades. Então, para a nossa revisão de hoje será sobre o conteúdo relação entre a cidade e o campo. Tivemos uma aula já nesse conteúdo, né? E hoje nós vamos apenas dar uma revisada em alguns pontos que a tia Diana deixou lá no TD, tá certo? Para vocês, algumas questões. E a tia Diana vai aqui dando essa aula de acordo com o objetivo das questões que estão lá no TD, tá certo? Então, vamos lá, vamos conhecer essa relação entre a cidade e o campo, né? As áreas rurais, elas são conhecidas como o campo. Isso nós já tivemos uma aula de geografia, né? Sobre o campo, sobre alguns tipos de vegetação. A gente sabe que o campo ela é um local bem típico, né, da zona rural, né? Então, essas áreas rurais, elas são conhecidas como o campo. Já as áreas urbanas, né, são conhecidas como cidade. Esse é uma questão do TD de vocês, que a tia Diana colocou lá, tá? Para vocês responderem. Então, a tia Diana está até aqui meio que já dando um pouco a resposta, tá bom? Bom, é no campo que são desenvolvidas as atividades relacionadas à agricultura. Pessoal, nós também já conhecemos um pouco sobre o que é essa agricultura, né? São as atividades agrícolas, né? São as atividades que os agricultores desenvolvem lá no meio rural, né? No espaço rural, como plantações, criação de animais, né? As frutas, as verduras, né? Alguns cereais são todos trazidos do campo, que são plantados lá, né? São plantados e colhidos tudo lá nessa parte, né? Também é no campo que a vida das pessoas apresenta um modo de viver diferente da cidade. Por exemplo, a forma de lazer, olha, são banhos de rios, são cachoeiras, passeios a cavalo, né? Enfim, muitas outras atividades em que as pessoas de lá, as crianças, se divertem de forma diferente daqui da cidade, né? E é também no campo, pessoal, onde ficam as fazendas, os sítios e as chácaras. Por exemplo, a gente não vê uma fazenda na cidade, não tem como. Então, é típico do campo esse tipo de locais, né? As fazendas, os sítios e as chácaras. Já na cidade, a forma de viver é diferente, pois a cidade apresenta maior diversidade de serviços, concentração do comércio, indústrias, maior grupos sociais, maior grupos sociais quer dizer são várias pessoas, né? As pessoas mais de maior poder aquisitivo, vamos dizer assim, têm mais condições, mas também tem as pessoas que moram nas periferias, pessoas que trabalham e recebem uma remuneração menor do que aqueles que têm uma posição maior, né? Muitos veículos, poluição, tem tanta coisa, né, gente, na área urbana, enfim, né? Coloquei até um etc. aqui. Também é na cidade onde tem mais opções de instituições de ensino, tá, pessoal? É onde ficam as faculdades, o ensino superior, é mais assim da cidade, da área da cidade, né? Inclusive, a gente já falou sobre isso em outras aulas passadas, né? Que as pessoas saem do interior, né, para poder buscar estudo na cidade grande, né? E a forma de lazer e entretenimento é bem diferente ao do campo. Por exemplo, onde se destacam mais os passeios em shopping centers, praias, parques, clubes com piscinas, praças públicas, enfim, a variedade é maior.
Mas será se o campo não precisa da cidade e a cidade não precisa do campo? Qual é essa relação que existe entre a cidade e o campo? Já que a gente viu uma pequena ou grande variedade de diferenças, né? Então, pessoal, a questão da relação entre o rural e o urbano, né, que é o campo e a cidade, apresenta na atualidade novas configurações. É importante considerar que ambos lugares são constituídos por sujeitos com diferentes histórias, culturas e modos de ser e de estar. Por exemplo, a gente conversou sobre isso na aula passada, né, que as pessoas do campo, elas se apresentam diferente modo de falar, diferente de se vestirem, do que as pessoas que vivem aqui na cidade, que são mais modernas, enfim, né? Mas hoje, como na primeira fala aí que eu tive, ela já apresenta novas configurações. Não é só mais assim. As pessoas também da área rural já estão um pouco avançadas. Isso porque a modernidade e a tecnologia também está chegando no campo, né, pessoal? Então, não é possível mais pensar o campo ou a cidade como espaços isolados, sem relação entre si. Não, não é mais. Por quê? Porque apesar das inúmeras diferenças, esses espaços eles se complementam, tá? O campo e a cidade, direto ou indiretamente, trabalham com a troca de serviços e de produtos. Isso quer dizer que um depende do outro para as suas atividades, pessoal, sejam elas econômicas ou não, tá? Não somente nos produtos e serviços há essa interação entre a cidade e o campo, mas também na maneira de viver, como eu falei. Olha, a modernidade e as tecnologias já chegaram no campo, né? Hoje já tem internet, hoje já tem serviço de telefonias, hoje já tem TVs, hoje tem muita coisa do campo, lá no campo, que antes só existia na cidade. Portanto, por isso se apresenta essa nova configuração dessa relação entre a cidade e o campo, que elas estão muito interligadas. E onde elas estão mais interligadas, pessoal, é nessa troca de, vamos dizer, nessa troca de serviços, né, de produtos e serviços, tá? Então, olha, é cada vez mais possível a gente encontrar essa relação mútua do campo e da cidade. Por exemplo, né, aqui nesse desenho aqui, olha, do livrinho de vocês. A cidade precisa do campo, assim como o campo precisa da cidade. Por quê, pessoal? As atividades do campo produzem mercadorias que são consumidas na cidade, não é? Por exemplo, como as verduras, as frutas, os cereais, leite, carne e ovos. Isso são produzidas lá no campo. Mas as atividades da cidade produzem mercadorias que são consumidas lá no campo. Por exemplo, os produtos industrializados, as questões de tecnologias, a questão do avanço da modernidade, tudo isso é produzido na cidade, vai para o campo, ou seja, tem uma relação muito mútua aí desses dois lugares, né? Como também, pessoal, os instrumentos e os equipamentos que os agricultores usam, eles são desenvolvidos nas indústrias que só tem na cidade. Então, é uma rede aí de ajudas, né, de coisas que um vai precisando um do outro. O campo precisa da cidade, como a cidade precisa do campo o tempo todo. Né? São nessas atividades de desenvolvimento, assim, tanto na produção, né, de produtos do campo vem para a cidade, como produtos da cidade vão para o campo. Então, essa é a relação que existe agora entre esses dois lugares, né? Bom, pessoal, então essa foi a nossa revisão, né? São aí as explicações, bem voltada às questões que estão no TD, tá certo? Espero que vocês assistam a aula, né? Vão aí ouvindo, já realizando, porque toda essa explicação que a tia Diana trouxe está bem voltada mesmo às questões que estão aí no TD de vocês, tá? Então, fiquem aí com o meu super beijo e um abraço bem gostoso, tá? Não esqueçam de realizar o TD, tá certo? De vocês. Então, meus amores, até a nossa próxima aula.